Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, temos a permissão para entrar na sua casa, no seu estabelecimento, para falarmos de Deus de coração para coração. Este é o programa Fé Perfeita, que propõe levar o Evangelho de Jesus Cristo restaurado neste tempo do fim, através do ministério do sétimo anjo, de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Portanto, chama a sua atenção para que você possa observar que nós vivemos no momento em que as Escrituras têm se cumprido diante dos nossos olhos. Quero continuar com você falando sobre o livro de Gênesis e quero lembrar que nós paramos na nossa programação anterior, aqui no capítulo 2, e eu quero chamar a sua atenção para o versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Se você observa, nos nossos programas anteriores, quando falamos sobre o aparecimento do homem, nós frisamos que o homem houvera sido formado em duas etapas. A sua primeira, como um ser semelhante a Deus, espírito. Agora, aqui na segunda fase da formação do homem, nós estamos vendo aqui um homem segundo o reino animal, por isso ele é chamado de animal racional. Esta é a parte física externa do homem. Deus primeiro criou o espírito e agora deu forma. Mãos semelhantes ao do chimpanzé, pés semelhantes aos dos ursos. O sistema do diafragma também semelhante aos dos ursos. E isto é a aparência, a forma física do homem. Eu gostaria de lembrá-lo que o capítulo 1 do verso 26 disse Deus criou. O capítulo 2, verso 7 diz Deus formou do pó da terra. Então você vai ver que o homem sai da terra nesta aparência física, agora como uma alma vivente, para fazer aqui na terra cumprir um propósito do eterno, que é infinito e invisível. Ele, o governador do universo, o homem, o governador do planeta que ele escolheu para colocar vida. Aqui na terra, o homem seria o dominante sobre os mares, sobre os animais, sobre as aves, sobre tudo que estava sobre este planeta. Então, Deus, o governante do universo invisível, o homem, governante do planeta visível. Deus se revelaria através das obras e das realizações do governo humano. No nosso programa de ontem, vimos que quando Deus formou o homem, colocou na terra, o homem fracassou. E agora Deus, então, que houver entregado este planeta de forma organizada, vai recebê-lo de forma desorganizada, como ele era no princípio, sem forma e vazio, e vai restaurá-lo novamente, e nós teremos o que a Bíblia chama de novos céus
e nova terra. Só que agora, com uma diferença, que nunca mais aquele animal cognominado a serpente, que em alguns lugares na Bíblia também é chamado de Satanás, a antiga serpente. Isto nunca mais existirá no planeta. Então, nós teremos vida eterna e perpétua de felicidade para sempre. Esta é a primeira parte, o homem colocado novamente para viver eternamente, porque nós não fomos feitos para vivermos apenas por alguns anos como vivemos hoje. Isto é apenas o salário. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Você trabalha o mês todo, no final você recebe seu salário. Você vive 70, 60, 80, 100 anos e no final você recebe seu salário. Você morre. Mas Jesus, através do plano da redenção, disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, passou da morte para a vida. Então, abre-se diante de nós a perspectiva que nós teremos vida eterna. Então, nós temos aqui no capítulo 2 que o homem foi colocado em carne humana. Você lembra que eu expliquei que não há contradição entre o capítulo 1 e o capítulo 2. No capítulo 1, Deus criou, no capítulo 2, Deus formou. Veja, alguns dizem, bem, eu não sei como no capítulo 1 diz que Deus criou e no capítulo 2 diz que não havia homem. É que um homem criado no capítulo 1 era um ser espírito que não podia carregar uma enxada para lavrar a terra. Espírito não tem carne, não tem ossos, não tem mãos para que pudesse lavrar a terra. Então, o Senhor Deus forma um jardim. E formando um jardim, aqui no verso 17, disse que o homem não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus, para ser Deus, ele precisa guardar a sua palavra. Se ele diz que o homem, o dia que comesse, certamente morreria, ele teria que cumprir isto. E você sabe, eu já disse, que um dia para o Senhor são como 1000 anos para nós. Nenhum homem conseguiu viver na terra 1000 anos. Você vai encontrar Matusalém, que viveu 969 anos, se não estou equivocado, o Adão, 930, mas nenhum homem chegou a viver um dia, no dia que dele comerdes, certamente morrerás. Morreram lá, Deus, com o passar do tempo, reduziu o tempo de vida do homem na terra por causa das suas imaginações perversas. E então, chamou este tempo para 120 anos. Se você olhar lá no livro de Salmos, diz que o homem que consegue viver 70 anos, ele vive bem, e depois disto é só enfados e canseira. Então, os dias do homem foram sendo reduzidos por causa das suas imaginações. E nós entendemos que esta árvore do conhecimento do bem e do mal, como também estava lá no jardim a árvore da vida, que tanto a árvore da vida como a árvore do conhecimento do bem e do mal estão colocadas aqui no livro de Gênesis figurativamente. Preste atenção, a árvore da vida nós vamos descobrir que é nosso Senhor Jesus Cristo. Você verá esta citação tanto no Gênesis quanto no Apocalipse. Nós encontramos 6 citações a respeito desta árvore, 3 no Gênesis, 3 no Apocalipse. E você também descobrirá comigo que a árvore da ciência do bem e do mal não se tratava de uma árvore como um pé de laranja ou um pé de manga, mas também de um ser que estava no Éden, porque tanto Jesus, que é a árvore da vida, não é como um pé de laranja, porque a Bíblia
mostra que árvores representam pessoas, seres. E aqui então temos a árvore da vida, Jesus Cristo, um ser. A árvore da ciência do bem e do mal, um ser que produziria alguma coisa bonita, atrativa, boa, mas que também teria no seu final o malefício. O homem então optou e tomou daquilo que Deus disse: não toques, porque isto é causa de morte. Mas o homem, você vai ver nos próximos capítulos, nos próximos programas, que ele vai desobedecer a Deus e vai se dar e levar a situação do mundo à condição em que nós nos encontramos hoje. Quero lembrar a você que esta árvore do bem e do mal está aí diante de nós, que é a nossa civilização. Você vai ver que esta civilização é do diabo. Então, eu estou dizendo que isto aqui era um ser que Deus disse, você vai ver no capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel que ele estava lá. E este é Satanás que veio, seduziu, enganou a Eva através de um ser para que um projeto que ele houvera criado viesse a existir. Deus tinha criado um Éden para ter uma família, para ter saúde, para ter paz, para viver aqui na terra e governar e encher esta terra. Mas o diabo veio e disse, vou atrapalhar o programa e vou criar alguma coisa muito melhor e mais atrativa. Eu quero só parar aqui para lembrar a você que sempre foi assim. O programa do diabo no céu, porque o pecado não iniciou na terra, ele iniciou no céu. Ele queria fazer um reino melhor do que o reino de Miguel, do que o reino de Deus. Ele propôs subir à região norte e criar um reino de luz. Nunca pense que o diabo propôs criar um inferno. O inferno é uma consequência, mas ele queria fazer algo muito grande. E é assim, a Bíblia diz que quando Deus organizou o planeta, Deus viu que tudo era muito bom. Deus fez uma fruta, Deus fez os alimentos, mas o diabo vai trazer à terra a sua semente e vai tentar melhorar isto. Então, o que ele trará? Ele trará uma engenharia genética que fará a modificação da alimentação, daquilo que Deus houvera criado, que era muito bom, de um produto original para algo que possa reproduzir-se rapidamente, ter uma aparência melhor, levar a sociedade à morte. É isto que os alimentos híbridos estão fazendo com o povo hoje. Nós temos aqui uma sociedade, todos nós usufruímos desta ciência. Você está em casa agora me assistindo, neste momento, este veículo de comunicação leva o bem para dentro da sua casa, porque aqui leva equilíbrio, leva cura, leva libertação, leva, a paz para a alma, a fé para superar as grandes barreiras e dificuldades da vida, mas a própria televisão leva para dentro da sua casa o crime, a prostituição, o ensino para os filhos desrespeitarem seus pais, para mulheres serem infiéis a seus maridos e vice-versa, e para que seus filhos também se tornem homossexuais, violentos e assim sucessivamente. Você tem um carro que você usa para transportar-se para o seu trabalho, para um fim de semana com a sua família, mas o carro é usado para o assalto, o carro é usado para o adultério e assim sucessivamente. Você tem o telefone, você tem o avião. Tudo que esta árvore do conhecimento produziu tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo é o lado atrativo. O lado negativo são as consequências de quem usam, de quem vive sobre esta influência desta ciência que um dia desaparecerá. Quero também chamar a sua atenção que nós estamos aqui dizendo a você, chegará um dia
e a toda a criação está gemendo para isto, em que os filhos de Deus se manifestarão. O planeta, ele tem pressa, porque a civilização desta árvore da ciência do bem e do mal, cujo seu primeiro representante chama-se Caim, que é o pai da aquisição. O nome Caim, meu amigo que está em casa, significa aquisição. E para adquirir dinheiro, aquisição, se faz qualquer coisa. Se comercializa o corpo, aí você tem a indústria do sexo, com roupas, com sapatos, com fotografias, com prostituição, enfim, com tudo, não é? As telenovelas e tudo isso é a indústria do sexo. Você tem a indústria do alimento híbrido. Não importa se o seu irmão vai morrer de câncer, o importante é que produziu grande quantidade de alimento com produtos conservantes para que o povo possa se tornar canceroso e amanhã estar lá no leito do hospital e alguém com o bolso cheio de dinheiro. Não importa se ele vai estar gritando de dor. Não importa. Então, a civilização do bem e do mal, ela traz esta consequência. Ela tem uma só visão, que é o dinheiro. Isso também está a religião. A religião também está atrás deste quadro. Nós não podemos esquecer que o Caim, ele era religioso. Mas olha a religião de Caim, ela tinha um objetivo. Você vai ver que o Caim, por um momento, ele faz um altar, depois ele vai criar uma cidade para quê? Para produzir, para crescer. E isto é apenas pensando em dinheiro. Então a religião é da mesma maneira, se comercializa a fé, se vende disco, se vende programa, se vende filme, se vende propaganda de televisão, enfim. Você sabe muito bem do que nós estamos falando, é só você observar os programas que você acompanhará. Nós encontramos que este ser que estava aqui no Éden, ele era maldoso, mas primeiro ele tem que usar alguma coisa que é atrativa, que chame a atenção. Por isto, o pecado, ele é bonito, mas ele tem uma consequência terrível. Quando nós vimos que o homem é colocado em carne e que Deus dá esta ordem para o homem, o verso seguinte, que é o verso 18 do capítulo 2, diz claramente que Deus viu o homem, mas ele houvera criado o homem sobejando o espírito, como diz o profeta Malaquias, com uma parte feminina enrustida em si. Deus então disse: não é bom que o homem viva só. O homem estava ocupado fazendo o seu trabalho aqui na terra, porque ele era como a representação de Deus. Ele dava nome aos animais, ele estava imbuído nisto, e a Bíblia até tem uma expressão intrigante e interessante que diz que não havia entre todos os animais, os animais do campo, uma que pudesse ser parceira do homem, que tivesse inteligência como o homem. Nós temos então na sequência que Deus mostra o seu plano da redenção, porque ele, invisível, estava agora se mostrando no homem. Ele vai fazer o homem dormir para tirar do homem a mulher. Isto é a mesma coisa, porque quando estamos falando do homem, estamos falando de Adão, e o Cristo, Jesus Cristo, é chamado na Bíblia de o último Adão. Da mesma maneira que Deus fez o homem dormir para tirar uma companheira, Deus fez Cristo dormir no Calvário, para dali nascer sua mulher, sua igreja. Preste atenção. Então, nós temos aqui que o Adão adormece. Quando o Adão adormece e Deus tira de Adão uma parte que a Bíblia chamou de a costela e fez a mulher, então não temos aqui um produto original, temos na mulher um subproduto do homem. E quando esta mulher é colocada em carne, Adão,
já estava vivendo no planeta, já tinha dado nome aos animais, aquele animal barbudo é o leão, aquele chifrudo é o boi, aquele riscado é a zebra e assim sucessivamente, aquele do pescoção é a girafa. Todos estes nomes foram colocados por Adão. Agora preste atenção, a Eva acorda, ela olha para aquele animal, não sabe, olha para uma árvore, não sabe, olha para um rio, não sabe. Ela não tinha identidade, ela não sabia nem quem ela era. Ela olhou para Adão, Adão sabia que ele havia dormido e agora Deus houvera tirado de si e feito uma mulher, mas a Eva não tinha identidade. E o Adão deu a identidade a Eva, disse: esta aqui é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, ela será chamada varoa. Ela era parte dele, ela não é um ser à parte, ela era parte do Adão. Assim como a igreja sem Cristo é uma pessoa, você sem Cristo é uma pessoa sem identidade. Você não sabe por que veio ao mundo, por que está aqui, o que você está fazendo, de onde você veio e para onde você vai. Mas quando você encontra Cristo, você sabe que você veio de Deus, que você estava na mente de Deus e que em algum momento você vai voltar para Deus. E você sabe que você veio à Terra para uma missão e você sabe que seus dias aqui será por um objetivo. Ninguém veio à Terra por acaso. Até o ímpio foi criado para o dia do mal. Nós não podemos de maneira nenhuma desconhecer a existência de duas sementes na terra que Jesus vai nos explicar sobre seu aparecimento. Uns vieram de Deus aqui através de Adão, o princípio da criação humana, mas outros vieram de uma semente que nós veremos nos próximos programas, nos próximos capítulos, que nunca foi de Deus. E Jesus disse lá no Evangelho de Mateus que quem não foi plantado pelo Pai será cortado. Há esta semente que veio para cumprir seu papel aqui, porque eu estou dizendo que aquele ser que estava no meio do Éden tinha um objetivo. A árvore da vida tem um objetivo e a árvore da ciência do bem e do mal tem um objetivo. Deus tem um programa para a sua vida, mas o diabo tem um programa para os seus também. E cada um terá que cumprir o pensamento eterno de Deus, porque esta Bíblia é a expressão da mente do eterno, do pensamento, do que Deus pensou. Quando você lê a Bíblia, amigo telespectador, você pode até não entender, mas isto aqui é entrar na mente eterna do Senhor. Você sabe o que aquilo representa? Se você não sabe, deixa-me te dizer aqui com o coração. Peça a Deus que Ele te revelará. Tenho certeza que a ciência que estudou e que tenta decifrar e interpretar a Bíblia é do diabo, mas Deus pode te dar uma revelação. Então esta mulher é colocada em carne, ela vai cumprir o seu papel. Nós vamos encontrar na Bíblia que Deus define assim de maneira clara qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher aqui nesta terra. Se houver alguma coisa que está acontecendo de maneira cruzada, você sabe, aquela não é a vontade de Deus. E quando as pessoas plantam, elas colhem. Nós estamos vendo uma sociedade que viveu fora do padrão, do ensinamento, do desejo, do programa de Deus e que, na verdade, está cumprindo aquilo que a Bíblia disse que eles fariam. Mas isto é apenas para chamar a minha atenção e a sua de que nós estamos vivendo diante de certos acontecimentos que estão diante dos nossos olhos, que apenas vieram e estão existindo para validarem a Bíblia e dizer a mim e a você, a palavra é a verdade, passarão céus e terra, mas a palavra jamais passará. Eu espero que esta meditação possa ajudar a você a se reencontrar. Quem sou eu?
como a Eva. De onde eu vim? Será que você é de Deus? Será que você veio de Deus? A Bíblia define assim: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. A Bíblia define assim, desta maneira: a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Isto é, algo que te chama a atenção e te chama para mudar o comportamento. Quando isto vem a você, isto é uma semente lá dentro. Ela desperta, ela brota e disse: me encontrei. Eu sou parte de Deus, eu vim de Deus e eu preciso estar pronto para a hora que Ele me chamar, eu possa responder e voltar para Ele. Vamos, nesta hora, orarmos juntos, porque meu tempo neste bloco se encerrou. Pai querido, Deus amado, tenho chamado a atenção do povo para que eles possam, de alguma maneira, descobrirem a origem. E eu sei que só o Senhor pode fazer isto através de teu Espírito. E eu peço que o Senhor desperte a mente dessas pessoas. E alguns que estão aflitos, necessitados, que esperavam por este momento da oração, quem sabe doente, quem sabe querendo dizer ao Senhor alguma coisa, fazer um pedido, eu oro agora que esta semente eleita alcance do Senhor aquilo que estão buscando, seja cura, seja libertação, seja orientação para a vida, seja um posicionamento. Em nome de Jesus, ajude a todos. Amém.